Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou responder o lunático que se auto-intitula Conde e que usou um canalzinho Boi de Piranha pra falar que eu adultero a patrística. E hoje eu vou refutar cada um desses textos aí que esse canalzinho usou pra tentar dizer isso, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece ele, eu vou mostrar de quem se trata. Quem quiser ir direto pras falsificações do Lucas Manzoli, é só adiantar o vídeo pro minuto que eu vou indicar aqui na edição. Mas primeiro vamos ver de quem se trata, que eu acho que é importante, né? Vai que você não conhece a figura, pra sua sorte, né? Não teve o desprazer de conhecer esse cidadão aqui. Deixa eu mostrar de quem se trata. Esse cara é um velho conhecido, um troll de internet, que vandaliza os debates públicos há muito tempo já. Como ele não tem trabalho nem vida social, então ele tá toda hora vandalizando os debates aí de Facebook, de tudo que é canto. Ele aparece lá, sempre nesse nível aqui. Por exemplo, dizendo: eu vou chupar o papapá da sua mãe. Se alguém mijasse no caixão da porca da sua mãe, ou desse de comer aos porcos, talvez não fizesse diferença. Ou então a única coisa... Isso aqui, eu nem posso ler isso aqui, porque tá aqui na tela, né? Porque se eu ler isso daqui, o YouTube derruba o canal na hora. Se eu ler o tipo de coisa que esse cidadão fala. Bom, vamos ver outros aqui. Você percebe que ele tem uma patologia aqui, uma obsessão em falar da mãe dos outros, né? Toda hora colocando a mãe dos outros na conversa. Além de uma obsessão pelas partes genitais, principalmente masculinas. Uma obsessão meio doentia, né? Meio uma tara meio que esquisita essa. Geralmente quem gosta da fruta é assim mesmo. Aí tenta se esconder por meio desses ataques aqui. Bom, vamos ver o que mais que ele diz aqui. A PUTA, a idética que te pariu, a quenga da sua mãe. Aí, nossa, meu Deus, nem dá pra ler isso aqui, tá na tela aí, quem quiser ver, né, o nível do cidadão. O que mais que ele fala aqui? Nossa, esse daqui não dá pra ler de jeito nenhum aqui, mas quem quiser é só pausar o vídeo aí, depois ler aqui. Ah, lembrando que o nome verdadeiro desse sujeito é Leonardo Olivaria, só que, claro, como ele é transtornado, lunático, então ele se auto-intitula Conde porque na cabeça dele ele se acha no tempo das cruzadas, da Idade Média, então ele não consegue aceitar que ele é um gordinho frustrado, um velho fracassado e mais feio que rato de esgoto, então ele prefere se imaginar como se fosse realmente um conde, alguém importante, né, e assim por diante. É um transconde, na verdade, alguém que se identifica como um conde, mas na vida real é só um fracassado mesmo. Bom, vamos ver aqui o que mais que ele diz. Esse daqui também não dá para ler, vamos passar para o próximo. Esse pessoal calvinista não gira bem da bola, mereciam ser todos queimados na fogueira. E é esse o tipo de gente que tem vários canais católicos promovendo, elogiando, exaltando, né, falando bem dele, porque para eles é assim, né? Contanto que ataque os protestantes, contanto que denigra a imagem dos outros, vale se aliar até ao diabo. O diabo é capaz de me processar por uma comparação dessas. E por alguma estranha e misteriosa razão, esse cara tem alguma patologia por mim, porque é uma coisa assim inacreditável. Na época em que eu tinha um canal com uns 2, 3 mil inscritos apenas, ele já tinha uma obsessão pela minha pessoa, um fascínio assim, era inacreditável. Naquela época em que ele tinha um canal com 45 mil inscritos, ele fazia vídeo toda hora pra me atacar, e eu nem aí pra ele, então não tava nem aí com ele, um gordinho insignificante, ralé, que eu já nem ligava naquela época. E hoje eu tenho um canal com 48 mil inscritos, quase 50 mil já, e ele tá aí com o canal com 20 mil inscritos, né, o canal dele, pra você ver como é que o cara é decadente, né, por cima, né, depois de anos que ele já voltou o canal dele, ele tá com menos da metade daquilo que tinha antes, né, e o meu canal em um ano subiu de 5 mil pra quase 50, né, pra vocês terem uma ideia. Então, óbvio que pra mim ele é completamente insignificante, né, óbvio que você não dava a resposta pra ele na época em que ele era alguma coisa, imagina agora, né, um cara completamente ralé, completamente insignificante. Mesmo assim, eu ainda fiz a boa vontade de dar, já que ele queria tanto uma resposta, estava tão desesperado por atenção, beleza, eu fiz esse vídeo aqui desmascarando o Conde Lopé e suas calúnias e mentiras sobre a unidade da igreja, um vídeo de 52 minutos, onde eu destruo ele e todos os argumentos argumentos, né, entre muitas aspas que ele usa, né, e esse vídeo aqui, pra vocês terem uma ideia, esse aqui foi respondendo a um desses muitos vídeos aí que ele fez me atacando, e ele não respondeu nada desse vídeo, ele simplesmente foi tão destruído, ele levou uma lapada tão grande na cara, que ele foi fazer react de outros vídeos meus. Pra você ter uma ideia, né? Quando você tá num debate com alguém, pega, por exemplo, os meus debates com o Diácono. Eu vou reagir aos vídeos que ele fez contra mim e ele vai reagir aos vídeos que eu fiz contra ele. A gente vai dialogar especificamente com os vídeos que cada um fez contra o outro. Agora, ele é tão covarde que, como ele sabia que não tinha como refutar a minha resposta aqui, o que ele fez? Ele ignorou completamente essa resposta minha. Ele falou: quer saber, eu nem vou responder esse vídeo dele aqui. E aí foi refutar outros vídeos meus, né? Que aí, claro, né? Depois que eu refutar
escutasse esses outros vídeos também e destruísse completamente os argumentos dele, porque ele é um completo tapado, que não sabe porcaria nenhuma de teologia nem nada, aí ele iria fazer a mesma coisa e correr para outros vídeos para fazer react de outros assuntos. Então é assim, troll é assim mesmo. Não importa o quanto você o destrua, ele vai continuar falando de você, porque ele tem essa obsessão, essa patologia para falar de você, custe que custar, é fã, né? Fã é assim mesmo. E tá tão na cara que ele é um covarde, que não sabe nada, que ele foge como uma piranha mesmo de todo mundo que desafia ele para debate. É uma coisa inacreditável. Você vai aqui, por exemplo, no canal do meu amigo Thiago Dutra, inclusive se inscreva lá no canal dele, Pensando Fora da Caixinha. Olha, claro, como eu já falei, né, o cara é um troll de internet, ele aparece em todo lugar para atacar evangélicos, né? Eu acho que não deve ter uma pessoa aqui nos comentários do vídeo que já não tenha sido atacada por ele em algum lugar, em algum momento aí por aí, onde aparece um protestante falando alguma coisa, ele tá lá para xingar, né? Sempre foi assim. E aí o Thiago desafiou ele para o debate aqui. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Eu tô doido para pegar um de vocês e refutar o maior dogma mariano da sua seita ao vivo. Vou esperar você aceitar o meu desafio e ser mais um que vai correr. E acredite, a vergonha que você vai passar vai ser pior que aquela que você passou na live do Marcelo Brigadeiro, aquela dos imperativos domésticos. No final do vídeo eu passo essa live aqui para vocês verem. Quer pagar para ver? Vem e me chama. Aí ele respondeu: eu não vou perder meu precioso tempo com dois embusteiros. Aqui está de bom tamanho. Então é isso, né? Ele prefere perder o precioso tempo dele de um vagabundo que passa o dia todo fazendo videozinho na internet. Queria saber o que tem de precioso no tempo de um desocupado desses, né? Mas o mais engraçado é ele falar: eu não vou perder meu tempo para debater com você, porque aqui está de bom tamanho. Ou seja, ele se sente confortável com esse tipo de debate aqui, né? Ficar xingando os outros atrás da tela de computador, né? Teclando um monte de porcaria aí, bostejando pela boca, porque é isso que ele gosta. Aí qualquer coisa ele vai lá e recorre ao Google, ao ChatGPT. É esse o tipo de debate que os apologistas católicos gostam. Agora, debater cara a cara com a gente, aí, meu Deus, aí eles tremem as pernas, né? É uma coisa impressionante, né? Todos eles fogem da gente. Inclusive, você pode ver nas lives do nosso canal, toda vez que a gente abriu o link para católica entrar, eles foram humilhados pela gente. E em tempos recentes, nenhum entra mais porque já sabe que vai apanhar. Você vai apanhar. E esse lunático aqui, que é machão pra xingar a mãe dos outros, dos piores e mais abjetos palavrões possíveis, escondido atrás da tela de computador, digitando, né, preferencialmente, quando confrontado pra debater ao vivo, aí caga nas calças, aí se mija todo. Nenhum frango é mais covarde que isso. Agora, inclusive depois, recentemente isso, o Juan Oliveira desafiou esse vagabundo aqui para o debate. E vocês acham que ele aceitou debater com o Juan Oliveira? Vamos dar uma olhada no vídeo dele. Mas a pergunta que não quer calar é: eu aceitaria o debate com o senhor João Oliveira? A resposta é um sonoro não. E é porque, claro, porque eu sou um covarde, porque realmente eu não tenho conteúdo nenhum e eu morro de medo do João Oliveira. Aliás, eu morro mais de medo ainda do Lucas Banzoli. Puta que pariu, o Lucas Banzoli ia me acabar, pô, ia me destruir. Bom, pelo menos ele admite, né? Ele tá se borrando de medo e ainda quer fazer piada com isso. E o pior é que quando ele é desafiado a debater com protestantes, ele foge sempre. Inclusive já fugiu mais de uma vez do Gaião aí, publicamente, né? Um cara completamente covardado. Agora, se você procurar aí, você vai encontrar vários debates dele com católicos, porque claro, né? Com católico ele é corajoso o suficiente pra debater, né? Porque bater em católico até ele consegue. Agora, debater com protestante não, aí já é outra coisa. Né? Aí ele vai inventar um monte de desculpas. Você pode perceber que esse vídeo tem quase 1 hora. É 1 hora de desculpinha dele pra não debater com o Juan Oliveira, né? Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, né? Bastava abrir o vídeo e falar ali, ó, 10 segundos, ó, não vou debater porque eu tenho medo, sou cagão e fujão. Mas não, ele prefere fazer um vídeo de 1 hora de justificativas pra não debater com ele, né? Uma coisa inacreditável mesmo. Eu nunca vi um troço desse em toda a minha vida. E outra coisa interessante é que se você procurar na internet, você encontra debates dele com ateus. Claro, debates onde ele é completamente destruído, mas mesmo assim, pelo menos ele aceitou debater com o ateu, né? Tem inclusive um debate antigo dele com um ciclista cético. Inclusive ele abandona esse debate no meio do debate, tanto que ele estava apanhando do ateu, né? Imagina quanto que ele iria apanhar de um protestante. Então ele sabe que ele vai apanhar, então ele nem debate mais, né? Ele nem debate. Embora ele aceite debater com católicos, até com ateus, com o protestante ele sabe que a coisa é diferente, aí ele simplesmente foge, bota o rabinho entre as pernas, essa covarda, e ainda tem um monte de gente achando que ele é realmente machão nos comentários, né? Apoiando ele. Imagina o nível que deve ser esse pessoal, que diante do nível desse cidadão aqui, que a gente já viu ali o nível do cara, e diante da covardia de um cidadão desses, ainda apoia um cara desse e acha que, nossa, esse cara realmente destrói os protestantes, né? Realmente, nossa, é o cara mais baixo do que ele mesmo, né? Pra apoiar um lixo humano desse. Agora, o mais engraçado são as desculpas, os pretextos que ele usa pra não debater com o Juan. Depois de dizer que o Juan é fraco, que é desqualificado, que uma criança refuta ele e tudo mais,
Olha o que ele vai dizer de pretexto para não debater com ele. Olha o que você vai ver. E mais além, partindo da pressuposição de que para debater com o João Oliveira eu tenho que escolher um assunto em específico, então o grande problema em torno desses assuntos é que, como eu tenho uma certa linha de estudo e de pesquisa, então eu vou ter que me desviar do meu foco para ler talvez qualquer tipo de assunto determinado, por assim dizer, sei lá, qualquer coisa que seja objeto de controvérsia entre católicos e protestantes. Então eu teria que me desviar do meu foco para pegar no foco que seria o ponto da discórdia com João Oliveira, e portanto isso me atrapalharia no quesito do meu tempo, no quesito dos meus projetos, assim sucessivamente. Muitos projetos realmente, é um tempo precioso que ele falou, né? Então é isso, gente. Ele diz que o Juan Oliveira é fraco, é horrível, que qualquer criança refuta ele e tudo mais, mas ele não debate com o Juan Oliveira porque ele teria que se preparar para o debate e isso levaria tempo, e aí ele teria que se desviar dos seus projetos, muitos projetos importantíssimos, realmente, projetos de ficar xingando tudo e todos, né, na internet, e aí por isso ele não pode debater com o Juan Oliveira. Olha que desculpa mais ridícula essa. Eu acho que nem o ex-pastor é tão profissional em dar desculpa ridícula quanto ele. E olha que vocês viram ali que o Juan que deixou que o Conde escolhesse o tema do debate, né? O Conde poderia simplesmente falar, tá, vamos debater sobre o tema que eu mais domino aqui na teologia católica para debater com você, mas nem isso, até desse jeito o cara se acovarda, né? O cara mija nas calças, nas fraldas, na verdade, né, que ele usa, nem assim ele aceita o debate, né? Quer dizer, ele sabe que mesmo que ele escolha o tema que ele mais domina, ainda assim não é capaz de debater com um protestante que ele mesmo considera fraco na cabeça dele, né? Pelo menos aquilo que ele diz pros outros, né, no vídeo dele. Sendo que nas nossas lives, a gente já abriu o link pra Católico que Entrou umas 20 vezes, e muitas delas teve Católico que Entrou, principalmente aquelas mais antigas, que eles achavam que iriam conseguir refutar a gente, e a gente deixa que o católico entre lá, escolha o tema, debata o que quiser com a gente, respeitosamente, não do jeito que ele faz aqui, né, não xingando todo mundo, nenhum deles foi xingado, hostilizado em momento nenhum. Eles são simplesmente completamente refutados à luz da Bíblia, da história, da igreja, da patrística e tudo mais. E a gente deixa que eles escolham o tema, e eles escolhem o tema, e eles apanham no tema que eles escolheram. Mas o Conde aqui não, o Conde aqui ele acha que tem que estudar muito para um debate com o Juan Oliveira, né? Realmente é uma coisa assim, é uma coisa sinistra mesmo, né? Meu Deus do céu. E como ele sabe que apanha num debate ao vivo, cara a cara, então ele apela para as calúnias à distância, né? Ele postou aqui um vídeo aqui, esse vídeo aqui, que na verdade ele é um repost que ele fez do vídeo do canal chamado Arena Católica. Aliás, só fazendo um parênteses, a gente percebe que o Conde não tem espelho em casa, porque ele zoou com o Juan Oliveira por o Juan Oliveira ser gordo, o que é tipo um calvo zoar com um careca. Porque claramente o Conde não tem espelho em casa para fazer zoeira com alguém por causa de gordura. O Conde nunca deve ter se pesado numa balança porque ele quebra a balança. A diferença entre ele e o Juan é que, além de ser gordo, o Conde ainda é completamente horroroso, com uma barba horrível, mal feita, tudo horrível, né, no rosto dele. Parece um mendigo aidético. E eu nem vou entrar na questão moral porque aí já não tem nem comparação, né? Por quê? Porque ele é tão covarde para ele mesmo me acusar que ele precisa usar boi de piranha, de canalzinho insignificante, para fazer isso no lugar dele. Porque ele não pode tomar mais processo. Ele já perdeu um processo contra um apologista católico que ele chamou de para vocês verem a linda unidade católica, né? E aí teve que pagar lá uma indenização pesada, e para quem não tem trabalho é complicado, né? Então ele não pode tomar mais o processo. Então ele usou esse canalzinho minúsculo aqui, com menos de 2.000 inscritos, como boi de piranha, para qualquer coisa quem toma o processo é ele. Ele apenas reproduziu o vídeo, né? Imagina, né? Não tem nada a ver com isso. E esse canal aqui, que para quem não sabe, é o mesmo que acusou o Juan Oliveira de plágio por ter feito citações patrísticas iguais às citações que estão no site do Bruno Lima. Eu nunca na minha vida vi plágio de citação, né? É a primeira vez, para vocês verem, para terem uma leve noção da capacidade cognitiva desse cidadão aqui. Inclusive, o próprio Bruno Lima veio a público depois de uma década sem aparecer, sem dar as caras para ninguém, só para desmentir esse cara aqui. É capaz do Juan Oliveira usar um texto bíblico da próxima vez e ele acusar de estar plagiando João Ferreira de Almeida ou algum dos apóstolos ou evangelistas. Agora, vamos ver o nível de coisa que ele considera adulteração minha da patrística. Vamos dar uma olhada. Pessoal, o próximo texto é o de Santo Irineu. Olhem isso daqui. Isso daqui é, de novo, mais uma falsificação da Bíblia. Aliás, da patrística, né? De Santo Irineu. Presta atenção.
Irineu foi um dos mais enfáticos pregadores do Sola Escritura no século II. Foi ele que disse que as escrituras são o pilar e o fundamento de nossa fé. Ele cita aqui o texto agora de Santo Irineu, né? De nada mais temos aprendido o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público. E em termos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por eles nas Escrituras, para que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. Ele está citando Contra as Heresias, livro 3, né? Pessoal, mas onde está a falsificação nesse texto? Está aqui, ó. Nessa última parte. Essa parte aqui. Para que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. Por que eu disse que isso daqui, de fato, é uma falsificação? Porque está dando a entender que as escrituras são o pilar e o fundamento da nossa fé. Só que preste atenção o que está dizendo lá no texto de Contra as Heresias. Como que está lá? Ele cita, né? E posteriormente, pela vontade de Deus, transmitido a nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Tá no singular. Vou até colocar aqui no inglês, né? Ele fala, né, que foi deixado para nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Daí você pensa, mas Física, qual que é o problema de estar aqui está no singular o fundamento e a base e o pilar. Aqui está no singular, né? E no texto do Bonzoli está no plural. Mas qual que é o problema disso daqui? Pessoal, porque o texto de Santo Irineu está dizendo que qual é o fundamento e o pilar de nossa fé? É o plano da salvação. O plano da salvação foi legado por nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Ele coloca no plural para dar a entender que são as Escrituras que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. Isso daqui é adulteração do texto. É uma adulteração do texto. É muito claro, né? Enfim, próximo texto. Meu Deus do céu, o cara não sabe o básico nem da gramática, muito menos do inglês, né? Porque ele foi lá e pegou o New Advent. Vou até voltar aqui para vocês verem o que ele fez. Ele mostrou que no New Advent tá para ser e não para serem, e por isso eu adulterei a tradução do New Advent colocando para serem. Por quê? Porque ele não sabe, ele literalmente não aprendeu o verbo to be na aula da titia Joana da 5ª série do Fundamental. É uma coisa inacreditável. Ele não sabe que o to be é neutro, ele acha que é singular e só pode ser traduzido como singular mesmo, né? Em toda ocasião, em toda hipótese. Então, como ele faltou na aula de inglês da titia Joana da 5ª série, eu vou aqui dar uma aula bem basicona mesmo, até porque eu não sou professor de inglês, mas pelo menos eu sei o básico, né, do verbo to be. Vamos colocar aqui para ser, vamos ver como que ele vai traduzir isso. To be. Ok, agora o Arena Católica vai ficar surpreso com uma coisa. Olha o que eu vou fazer aqui. Para serem. Meu Deus, é o to be também. Nossa, talvez a cabeça dele, no inglês, para uma palavra ser plural, tem que ter o S no final, né? Talvez seria to be's, né? Aí é o plural pro termo lá. Meu Deus, olha o nível do cara que fala que eu adultero a patrística. O cara que não sabe o básico nem do verbo to be do inglês, né? E esse cara que disse que eu falsifico a patrística é surreal, né? E o Conde usou o vídeo desse cara para falar que eu adultero, né? É inacreditável mesmo. É rir para não chorar, realmente. Né? Eu gargalhei aqui quando eu assisti esse vídeo dele, né? Enfim, alguns trechos a gente passa raiva porque fala, não, vou ter que processar um cara ser tão picareta desse jeito. Mas outros trechos que esse aqui é rir mesmo, né? É só rindo mesmo. Inclusive, se a gente vai aqui no New Advent, vamos traduzir para o português igual ele fez automaticamente. Vamos pegar aqui o trecho em disputa, vamos copiar e vamos colar. Vamos colar aqui, vai. Colar aqui como para ser, e aí depois vamos colocar o mesmo trecho, mas vamos colocar da forma que eu coloquei lá, né? Para serem. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Olha a tradução que ele faz aqui. Ele coloca to be aqui na primeira tradução, quando tá o para ser, e depois ele coloca o to be de novo na segunda. Ou seja, não tem essa diferença no inglês. Da onde que ele tirou isso? Ele acha que só porque o tradutor automático preferiu traduzir ali como singular, ele acha que não pode ser traduzido no plural isso aqui, né? Meu Deus, é uma barbaridade uma coisa dessas, é surreal mesmo. Seria a mesma coisa de eu colocar, por exemplo, para serem os Estados Unidos da América, ou então se a gente, vamos colocar aqui no singular, para ser os Estados Unidos da América. Isso aqui tá errado em português, certo? Porque aqui Estados Unidos é plural,
Então o certo em português seria colocar no plural, serem, né? Só que essa diferença não existe no inglês. Ou seja, aquilo que é exigido na língua portuguesa, no inglês não é exigido. Então no inglês você percebe que continua o to be ali, to be e to be. Só muda isso no português. Mas, como eu falei, ele não sabe o básico do inglês, então também não sabe disso. Provavelmente, se alguém perguntar pra ele what's your name, ele não vai saber responder, né? Ele vai ficar boiando. Nossa, o que você tá falando? Ele vai procurar o tradutor do Google aí, né? Do tradutor automático pra responder, né? Meu Deus do céu. Cara, eu morri de rir nessa parte. Mas, enfim. Agora, o que é pior do que não saber o básico de inglês é não saber o básico da gramática em português mesmo, né? Isso aqui é uma coisa surreal. Porque vocês viram o que ele disse ali, né? Que aqui Irineu não estava falando das escrituras, mas sim do plano da nossa salvação. Então, quando ele fala aqui para ser o fundamento e o pilar da nossa fé, ele não está se referindo às escrituras, mas sim ao plano da salvação. Sendo que basta continuar a leitura para você ver que o foco já não estava mais no plano da salvação. Olha o que ele diz: senão daqueles por meio dos quais o evangelho chegou até nós, o qual eles proclamaram em público. Peraí, o qual ainda está falando do plano da salvação? Não, está falando do evangelho. E aí ele continua: o qual eles proclamaram em público por um tempo e então posteriormente, pela vontade de Deus, transmitiram a nós nas escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Então veja que ele não está mais falando do plano de salvação aqui ele já mudou o foco, ele falou do evangelho que sobrevive, que é legado a nós justamente nas escrituras. Então a escritura que é o fundamento e o pilar da fé, não o plano da salvação. E isso é uma coisa tão básica, eu pensei, cara, será que eu tô ficando louco, né, de ver o texto dessa forma? Que inclusive perguntei pro chat GPT-4, coloquei lá a declaração aí, em disputa, né, coloquei da forma que tá lá no inglês, no New Advent, que é o site que ele pegou, e perguntei pra ele: o fundamento e pilar da nossa fé se refere ao plano da nossa salvação, que é como ele interpreta, ou às escrituras? E olha a resposta dele. Na declaração citada, ele mostra lá a citação, a expressão que é traduzida como o fundamento e pilar da nossa fé, gramaticalmente se refere às escrituras. Análise gramatical, e faz toda a análise ali, né? A frase está estruturada da seguinte maneira, e fala o sujeito principal é que nós temos aprendido o plano da salvação, o meio da transmissão é por aqueles que o evangelho veio até nós, e a ação dos transmissores é aquilo que foi pregado em público e então transmitido nas escrituras. E o complemento final é aqui, justamente o trecho em questão, que é o pilar e o fundamento da nossa fé. E aí ele diz: o último verbo, que é justamente aquele que fala das escrituras, é imediatamente seguido da expressão para ser o fundamento e pilar da nossa fé, o que indica o objeto direto da ação, as escrituras. É o que está sendo descrito como o fundamento e pilar da nossa fé. E inclusive, eu nem disse para ele que esse trecho aqui é de Irineu, mas ele é inteligente e ele sabe que é do trecho do Irineu. E ele inclusive disse: a escritura mostra que Irineu, o autor de Contra as Heresias, livro 3, capítulo 1, inclusive identificou o lugar da citação, está dizendo que os apóstolos primeiro pregaram publicamente o evangelho e depois os transmitiram por escrito, que é as escrituras, e é essa forma escrita, as escrituras, que ele considera como fundamento e pilar da nossa fé. Então o pilar e fundamento da nossa fé se refere às escrituras e não diretamente ao plano da salvação. Agora, é claro que o Arena Católica vai fazer um vídeo dizendo que o chat GPT adulterou a patrística também. É esse o nível dos caras que dizem que eu adultero a patrística. Agora, mas vamos continuar, que vai ter coisa pior do que isso. Calma lá, que a gente mal começou ainda, vamos ver. É uma adulteração do texto, é muito claro, né? Enfim, próximo texto. Pessoal, o próximo texto é esse daqui, né? Contra as heresias, livro 1, capítulo 8, que ele diz o seguinte, ó: leem coisas que não foram escritas e como você costuma dizer, trançando cordas com areia, procuram acrescentar suas palavras outras dignas de fé. Olha só, é só esse texto aqui, ó: procuram acrescentar suas palavras outras dignas de fé. Como está de fato no texto, inclusive você pode até pegar o latim e ver, eu já vi lá, tá, aqui tá certo, ó. E para usar um provérbio, ele se une suas opiniões de outras fontes que não são as escrituras. E para usar um provérbio comum, esforçam-se para tecer cordas de areia, enquanto se esforçam para adaptar com ar de probabilidade as suas próprias afirmações peculiares às parábolas do Senhor, os ditos dos profetas e as palavras dos apóstolos, a fim de que seu esquema não pareça totalmente sem apoio. Ou seja, ele está falando que eles adaptam. O Banzoli, ele coloca a palavra acrescentam. Ele está falando, o texto original diz que eles adaptam aqueles textos ali, né, das escrituras às suas opiniões. Aqui o Banzoli está dizendo que eles acrescentam. Ou seja, tentando a entender que de fato não pode acrescentar nada àquilo que está escrito ali, sendo que não é isso que Santo Irineu está falando. Então ele disse que eu adulterei o texto porque eu troquei o adaptam pelo acrescentam.
Agora vamos dar uma olhadinha aqui como que a editora Paulus católica, muito citada pelos próprios apologistas católicos, inclusive todos eles amam falar dos livrinhos verdes da Paulus. Vamos ver como é que a própria Paulus traduz aqui o texto. Leem coisas que não foram escritas e, como se costuma dizer, traçando cordas com areia, procuram acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as parábolas do Senhor, os oráculos dos profetas ou as palavras dos apóstolos. Acrescentar, e só para mostrar que eu não estou adulterando aqui o texto, para mostrar que realmente está aqui, Irineu de Lyon, contra as heresias da Paulus. Quem tiver o livro físico, inclusive, pode ver aí e confirmar. Agora, é lógico que o Lucas Banzoli entrou na mente dos editores da Paulus e adulterou a Paulus também. Eu devo ter hackeado o sistema lá da Paulus e mudei ali, né, o adaptar pelo acrescentar. Ou então, na verdade, eu acho que agora eu sei o que aconteceu, né? Na verdade, eu sou um espião e eu tava lá num disfarce secreto como o editor-geral da Paulus, eu que traduzi aqui esses textos aqui, adulterei tudo para ficar parecido com o que os protestantes gostam, e eu tava até conseguindo disfarçar bem, mas fui desmascarado, né? Infelizmente, descobriram que eu adultero a editora Paulus, né? Realmente é uma coisa sinistra, né? Brincadeiras à parte, é assim, é inacreditável. Ó, o nível do cidadão que fala que eu adulterei a patrística. Ele pega uma citação que está diferente de outro lugar que ele está conferindo, no caso aí da New Advent, e ele já decreta que foi adulterada a citação. Como se eu tivesse dito em algum momento do meu livro que todas as citações do livro eu peguei da New Advent, sendo que tem citações que eu peguei da New Advent e tem citações que eu peguei de outros lugares, inclusive da editora Paulus. Até porque eu não leio a patrística de uma fonte só, leio de várias. Agora, na cabeça dele não, né? Se você pega uma fonte que está diferente do lugar onde ele pegou, pronto, é adulterado. Então, para você ver, esse é o nível de jumento que diz que o adultério é patrística. E o que é mais interessante é que, mesmo se a gente pegar a tradução New Advent, ainda que o New Advent coloque adaptar e não acrescentar, olha o contexto como refuta ele da mesma forma. Tal é então o sistema deles, que nem os profetas anunciaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, mas do qual eles se gabam de ter o conhecimento perfeito, acima de todos os outros. Eles reúnem suas opiniões de outras fontes que não as Escrituras. Ou seja, o próprio Irineu está falando aqui, a tradução do New Advent, que eles, falando dos gnósticos, reúnem as suas opiniões de outras fontes que não as Escrituras. Ou seja, ele está claramente aqui falando de fontes extra-bíblicas. Por isso que a Paulus corretamente entendeu que Irineu estava falando de acréscimos em relação àquilo que está na Escritura. Porque o próprio Irineu está falando aqui que eles reuniam as suas opiniões de outras fontes que não as Escrituras. Então, enquanto os cristãos tinham como fonte as Escrituras, os gnósticos, os hereges gnósticos, tinham como fonte outras fontes que não as Escrituras. Ou seja, eles acrescentavam informações vindas de fora da Escritura. Mas veja como o jumento que disse que o adultério é patrística, o cara, só porque ele pega uma palavrinha ali que está diferente da New Advent, ele, além de não considerar que a Paulus vai traduzir exatamente da forma que eu fiz, ele ainda desconsidera o contexto inteiro do próprio New Advent, né? Ele só pega a palavrinha ali e pronto, tá aprovado que adulterou a patrística, né? É inacreditável. Cara, olha o nível do cidadão que diz que adulterei a patrística. É uma coisa assim, se eu processasse ele, eu poderia muito facilmente fazer isso, eu ganharia fácil em cima de um traste como esse. Agora vamos ver ele falar que eu adulterei Justino, vamos ver. Lembrando bem, ó, é uma coisa ridícula, tá? Que quem funda o discurso nas escrituras proféticas, né, dele continua. Ó, como que está aqui no texto da New Advent. Eu traduzi aqui a página para vocês, para ficar melhor, é o capítulo 85, né? Eu traduzi aqui para ficar melhor para vocês verem, né, propriamente para o português, para ficar melhor para vocês. Olha como que está aqui, olha como que está o texto de verdade. Pois é ridículo ver o sol, a lua e as outras estrelas mantendo continuamente o mesmo curso e trazendo as diferentes estações. E ver o computador, a quem se pode perguntar quantos são 2 vezes 2. Porque ele frequentemente disse que são 4, não cessando de repetir que são 4. E igualmente outras coisas que são admitidas com confiança sem serem continuamente mencionadas e admitidas da mesma maneira. Ou seja, isso daqui, que é do que ele estava chamando ridículo, né? Ele fala assim, é ridículo, refere-se a isso daqui. Refere-se a isso daqui, né? O Banzoli, ele corta tudo isso daqui e ele vai diretamente, pois é ridículo, e continua a partir daqui, né? Daí ele fala tudo isso daqui e ele diz, ó,
Contudo, aquele que se baseia seu discurso nas escrituras proféticas deve abandoná-las e abster-se de referir constantemente as mesmas escrituras, porque se pensa que ele pode produzir algo melhor do que as escrituras. Ou seja, ele está dizendo que eu adulterei esse texto aqui, porque eu coloquei lá que é uma coisa ridícula, e coloquei os 3 pontinhos, e aí citei essa parte aqui que fala das escrituras. E sendo que ele não estaria falando que é ridículo não citar as escrituras, mas sim que é ridículo ver o sol, a lua, as estrelas, etc. Agora, mais uma vez, vamos ver como está na Paulus. Vamos ver aqui, que eu estou com a editora Paulus, e ele vai dizer o seguinte: assim sendo, seria ridículo que alguém, tendo as escrituras dos profetas como objeto da sua conversa, as abandonasse e não repetisse sempre as mesmas, mas pensasse em cogitar coisas melhores por conta própria. Ou seja, mais uma vez, a Paulus dando uma lapada seca na cara desse caluniador, porque ela vai atribuir o ridículo exatamente ao fato de alguém, tendo as escrituras como objeto da conversa, abandonasse as escrituras e não repetisse sempre as mesmas, ou seja, falando das escrituras e não apenas o sol, a lua e etc. Mas claro, mais uma vez eu devo ter ido lá na editora Paulus e adulterado, né? A editora Paulus aqui, tá aqui para vocês verem os livrinhos verdes, né, que o Bernardo vive falando. Mas é aquela coisa, né? Para quem adultera todas as citações bíblicas, patrísticas, históricas, tudo imaginável, adultera tudo, né? Então, adulterar Paulus deve ter sido uma coisa super fácil para mim, né? E você pode notar que na própria tradução da New Advent, veja que aqui ele menciona e igualmente outras coisas. Outras coisas o quê? Outras coisas que ele também consideravam ridículas. E é nesse contexto que ele cita alguém que se abstém de se referir constantemente às escrituras. Ou seja, ele também considerava isso daqui como sendo algo ridículo. E é dessa forma que a editora Paulus entendeu. Agora, veja se ele fala que a Paulus adulterou o texto patrístico aqui. Não, ele fala que eu adulterei o texto patrístico, né? Por quê? Porque ele não sabe ler o contexto, como eu falei. Ele pega uma palavrinha ali que ele acha que eu tirei do lugar e automaticamente já conclui que eu adulterei a patrística, né? É esse o nível do cidadão. Agora vamos para mais um trecho que ele fala que eu adulterei de São Justino. Vamos ver. Se eu me comprometo a provar isso por doutrinas ou argumentos humanos, você não deve concordar comigo. Mas sim, se eu citar com frequência as escrituras e pedir-lhe para compreendê-las. Olha só como está o texto dele aqui. Olha o que o Boswell também diz. Essa é uma descrição mais clara da autoridade única da Bíblia. As doutrinas para Justino só podiam ser confirmadas através da citação frequente das escrituras. Essa é a base e o pilar do princípio reformado da sola scriptura. Olha só o que ele diz. Né? Mas olha como que tá aqui. O que é que de fato está dizendo aqui o texto? De novo, é claro, esse daqui é mais uma vez. Diferente das outras duas, esse daqui não é uma falsificação propriamente dita. Mas, pelo contexto, não é isso que São Justino está falando. Olha só. São Justino, se eu me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar. Mas, se eu citar frequentemente as escrituras e tanto delas, referindo-se a esse ponto, e pedir que vocês compreendam, você é insensível ao reconhecimento da mente e da vontade de Deus. Mas se você deseja permanecer assim para sempre, eu não me sentiria prejudicado de forma alguma. Pessoal, o que é que São Justino está falando? Ele está sendo irônico aqui. Ele está falando o seguinte, olha, se eu cito as escrituras, você não tolera, você não aceita. Por quê? Porque o Trífilo, ele só aceitava aquilo que estava nas escrituras. Era o debate nas escrituras aqui. Meu Deus do céu, olha como esse cara é uma piada. Ele disse que eu falsifiquei o texto, se bem que ele disse que aqui eu não falsifiquei o texto, eu falsifiquei o contexto, porque Justino estava sendo irônico aqui. Ele disse que Justino só citava as escrituras porque Trifão era judeu e por isso Trifão só aceitava as escrituras. E só por isso que Justino citava as escrituras para ele. O que é mentira para começo de conversa, já que os judeus, desde a época de Jesus, por exemplo, você vê isso na própria escritura, eles aceitavam tradições orais extra-bíblicas, que o próprio Senhor Jesus condenou. Quem seguia só as escrituras era Justino. E justamente por isso que ele disse que se eu me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar, mas sim se eu citar frequentemente as escrituras. Ou seja, quem estava partindo das escrituras era Justino, não era Trifão. Embora, obviamente, Trifão também considerasse válido o Antigo Testamento, ninguém está negando isso. Mas veja como o próprio Justino vai falar, não é para aceitar aquilo que eu estou falando se eu usar argumentos humanos, mas sim se eu citar as escrituras. Aí o que o cara aqui diz? Que ele estava sendo irônico. Meu Deus do céu, cara, tinha uma ironia do nada mesmo, né? Do nada. É surreal o nível desses caras. Esse é o tipo de jumento que depois se diz ex-protestante, né? Que nem ele falou que se converteu em 2017 assistindo os vídeos do Conde, né? Pra você olhar o nível do cidadão, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Eu acho que se o cara desse nível aqui não se convertesse ao catolicismo, eu ia ficar assustado. Mas vamos continuar o que ele vai dizer, vamos lá.
Ele tá falando, ó, se eu cito a escritura, você não aceita. Agora, se eu cito frequentemente as escrituras, que é aquilo que tu diz aceitar, você também não aceita. É isso aqui que ele tá falando. Ele não tá dizendo que ele só deveria acreditar naquilo que estava na escritura propriamente dito. Não é isso que tá dizendo aqui. De novo, isso daqui é o contexto que tá falsificado. O contexto tá falsificado. Olha como ele é picareta, ele citou o texto da forma errada só para favorecer o argumento dele. Ele disse, se eu me propor a provar isso com as escrituras, aí depois ele fez uma correção ali, né? Ele colocou colocou argumentos humanos, um asterisco ali para mostrar que ele estava se corrigindo. Mas veja a forma que ele cita. Ele diz assim, se eu cito argumentos humanos, você não o tolera. Mas se eu cito as escrituras, você também não aceita? Então olha como ele manipula o texto, porque o texto não diz, se eu cito argumentos humanos, você não aceita. Não, o texto diz, se eu me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar. Ele não diz que você não está me tolerando, mesmo com eu citando argumentos humanos, como se Trifão tivesse que aceitar os argumentos humanos de Justino. Não, ele disse, você não deveria me tolerar. Ou seja, não é para seguir qualquer argumento humano que eu use, é para seguir apenas os argumentos bíblicos que eu trago para você. É o próprio Justino dizendo isso para Trifão, dizendo que ele não tinha que aceitar os argumentos humanos dele, mas apenas os argumentos escriturísticos. Por isso que ele explicitamente diz, você não deveria me tolerar. Não é, você não está me tolerando, mas você deveria tolerar sim, porque eu estou citando argumentos humanos muito bons. Não, ele está falando, você não deveria me tolerar se eu citasse argumentos humanos, mas eu estou citando aqui a Bíblia. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que você não está me aceitando, porque você é um só escriturista malvadão, e só por isso que eu vou ser obrigado a citar as escrituras. Não, ele está falando o contrário, que se ele citasse argumentos humanos, não era para aceitar mesmo, era para aceitar só aquilo que ele citasse, referindo-se frequentemente às escrituras. Então veja como que esse canalha aqui, que me acusa, me difama, me acusando de adulterar a patrística, é ele mesmo que está adulterando a patrística aqui descaradamente na nossa frente. Vou inclusive colocar o trecho de novo para vocês verem esse trecho aqui, como é que ele cita distorcido só para favorecer o argumento dele de que Justino estava sendo irônico. Vamos ver. Ele tá falando, ó, se eu cito a escritura, você não aceita. Agora, se eu cito frequentemente as escrituras, que é aquilo que tu diz aceitar, você também não aceita. Olha como o cara é canalha. Olha como ele cita totalmente errado o texto, só para favorecer a interpretação dele de que o Justino estava sendo irônico ali. E com base nisso, ele disse que eu adulterei o contexto. Mas enfim, vamos continuar. Pessoal, e olha isso daqui que ele vai fazer agora. Prestem atenção nessa falsificação aqui do Boswelli. Ó, o texto que a gente citou agora, né, ele continua. Essa é a base e o pilar do princípio reformado da sua escritura. A consequência de tudo isso era a crença na suficiência da Bíblia. Como ele disse. Daí, pessoal, ele cita esse texto aqui. E ó, ele ainda reitera que as escrituras são. Ou seja, ele está falando que São Justino citou esse texto aqui, né? Que ele grifou. Suficiente, provado por meio da escritura, registrado por você. Como se São Justino estivesse dizendo isso daqui. Mas, pessoal, olhem quem de fato diz esse texto aqui, ó. Agora, então, tornando-nos a prova de que este homem que você disse que foi crucificado subiu ao céu é o Cristo de Deus. Presta atenção. Agora, pois, apresentamos a prova de que este homem que diz ter sido crucificado e ascendido ao céu é o Cristo de Deus. Pessoal, quem está dizendo isso daqui é o Trifo. Não é o Justino, São Justino, é o Trifo. Você percebe que ele colocou isso daqui como se São Justino estivesse falando. Ou seja, isso daqui é claramente uma falsificação do texto. Ou seja, ele diz que eu adulterei o texto em si só porque eu me enganei em relação a quem disse aquilo. Sendo que o próprio texto vai dizer, pois você tem suficientemente provado por meio das escrituras, já citadas por você. Ou seja, Trifão está falando de Justino aqui, apesar de eu ser realmente uma citação do Justino. Porque naquela época em que eu escrevi esse livro, a gente está falando de um livro que eu escrevi ali em 2013, foi publicado em 2014, ou seja, um livro que eu escrevi quando eu ainda era adolescente, há mais de uma década atrás. É esse o livro que eles estão trazendo aqui para falar que eu adulterei a patrística. Naquela época, eu pegava todas as citações que eu encontrava na patrística, eu separava num bloco, num documento Word, e agrupava todas as citações ali, e colocava a referência delas, e como no diálogo com o Trifão, a grande maioria das citações são do Justino, e não do Trifão, o Justino fala bem mais que o Trifão nessa obra, então eu acabei me confundindo, atribuindo a Justino aquilo que na verdade é do Trifão. Agora veja que interessante, né? Quando o Lancaster ele muda completamente um texto que não existe em lugar nenhum do Google, nem na Paulus, nem no New Advent, nem em lugar nenhum, aí eles passam pano, eles falam, não, foi apenas um erro. Agora, quando eu meramente atribuo para um autor aquilo que na verdade o outro que disse sobre ele, aí eles não falam que foi um engano acidental, não, ele fala que eu adulterei o texto.
né? Para você ver o duplo critério desse tipo de canalha aqui. Esse tipo de confusão eu não cometo mais hoje porque eu sou mais criterioso nas citações que eu faço. Mas naquela época acabou acontecendo. Agora vamos ver uma coisa interessante. Olha que curioso aqui, para vocês verem a desonestidade do cidadão. Ele só pegou esse trecho aqui que eu atribuí, que eu falei, ele aqui seria no caso Justino, né, que é o objeto mais próximo, e ele falou que é de Trifão, e é mesmo? Aí por isso ele falou, adulterei a patrística, só que ele não cita o texto que eu citei logo em seguida. Olha o que vai dizer aqui. Mas você me parece não ter ouvido as escrituras, o que eu disse que tinha apagado. Para tal como foram citadas, são mais do que suficiente para provar os pontos em disputa. Agora, ele vai falar que a escritura é mais que suficiente a provar os pontos em disputa. Mas quem é que disse isso daqui? Vamos ver lá, tá? A referência a Diálogo com Trifão, capítulo 73. Esse texto ele não comentou. Por quê? Porque se você vai lá no capítulo 73, o Diálogo com Trifão, você vê que, é aqui ó, mas parece-me que você não ouviu as escrituras que eu disse que elas roubaram, pois foram citadas, são mais do que suficientes para provar os pontos em disputa. Ou seja, exatamente o texto que eu citei. E quem diz isso? Justino. Ou seja, o próprio Justino vai estar falando aqui a mesma coisa que o Trifão diz aqui antes. Na verdade, ele vai dizer mais do que o Trifão disse, né? Porque o Trifão falou que foi suficientemente provado por meio das escrituras. E o Trifão vai falar que foi mais do que suficiente a provar, né? Ele fala até mais do que aquilo que o Trifão disse. Então, por que eu precisaria adulterar a citação aqui para atribuir a Justino uma coisa que o próprio Justino repetiu com ainda mais ênfase logo em seguida? Mas é lógico que ele não vai comentar esse outro trecho aqui que diz a mesma coisa, só que com ainda mais força, e que realmente é o Justino que fala, né? Ele vai apenas falar dessa citação aqui como se isso não expressasse a opinião do próprio Justino também. É pra você ver como o cara é picareta mesmo. Mas vamos ver mais adulterações que eu cometi, vamos ver. Né? Pois certamente as escrituras santas inspiradas por Deus são autossuficientes para a pregação da verdade. Qual que é a referência que ele cita? Né? É isso daqui, Atanasius contra Gentes e en Decarnazione, né? De Oxford Clarendon Press, esse texto aqui, né? Agora, olhem só a sacanagem aqui. Presta atenção, ele objetivamente, né, a gente não pode dizer que é uma falsificação, mas é no mínimo, na nossa opinião, uma desonestidade. Por quê? Ele traduz esse trecho aqui como a palavra autossuficiente. As escrituras são autossuficientes para a pregação da verdade, né? Mas olha como está na referência do texto que ele está citando, né, aqui de referência para a gente. Como que está o texto lá? É aqui, ó. To be sure, the sacred, enfim, as sagradas e divinamente... Desculpa, mas eu não consegui resistir a esse inglês dele. Suri, ele leu ali. To be sure. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Iraq mark the mid from behind. Enfim, não, mas, como eu falei, né? Ele faltou na aula de quinta série da titia Joana. Aí fica complicado mesmo, né? Saber pronunciar as palavras em inglês. Aí passa essa vergonha mesmo. Mas, enfim, vamos continuar o vídeo aqui. Inspiradas escrituras são suficientes para a exposição da verdade. Aqui a palavra é suficiente, não autossuficiente. Isso daqui o Banzoli que fez a tradução ali colocou como autossuficiente, né? O texto tá como somente suficiente. De novo, a gente não pode dizer que é uma adulteração. Por quê? Porque essa palavra no grego, um dos significados pode ser autossuficiente, né? Mas é um significado que não é muito utilizado, né? Tanto é que o próprio texto que ele está citando coloca como só suficiente. O Banzoli, lembra aquilo que eu falei para vocês? Ele vai lá em alguns textos e ele pinça, né? Ele frequentemente faz isso aqui. Ele vai lá no texto original, ele pega a palavra, o significado, e ele pinça o significado que é conveniente para ele, muitas vezes que nem é o natural do texto, mas ele pinça aquele significado e insere ali, né? Porque é benéfico para ele. Certo, eu tô aqui com um livro do Sproul, que é um livro chamado Só a Escritura, numa época sem fundamentos, o resgate do alicerce bíblico, um livro que eu citei várias vezes, inclusive, no meu próprio livro, e é ali que tem essa referência. Olha como é que eles colocam nesse livro. Pois certamente as escrituras santas inspiradas por Deus são autossuficientes para a pregação da verdade. E aí, se você vai para a nota de rodapé, que indicou ali a nota 41, ele próprio vai comentar por que ele traduziu
como autossuficiente. Ele vai comentar o seguinte: o texto grego encontrado pelo Robert Thomson, ele vai citar ali o texto, etc. Aqui, ele tem o texto grego aqui, eu não vou citar o texto grego para não passar a mesma vergonha que ele passa citando o inglês. Ele vai dizer o seguinte: com referência ao termo ali, que é traduzido como autossuficiente, observamos a definição apresentada por Bauer. Suficiência, uma competência. E contentamento, autossuficiência, ele indica ali o dicionário de grego que fala disso. Ele vai citar o léxico grego do Novo Testamento e ele vai dizer que na página 680 diz do termo uma condição de adequação ou suficiência, o que é adequado, o que é suficiente, o que é necessário, adequação. Em várias línguas, o equivalente dessa expressão, em 2 Coríntios 9:8, pode ser tendo sempre o que necessitais, ou afirmado negativamente, nada faltando em qualquer coisa. Ou seja, ele está justificando, com base em dicionários do grego, a tradução que ele faz ali por autossuficiente. Então, como eu citei a partir da fonte que ele trouxe, eu citei da forma que ele trouxe ali. Não é como se eu tivesse, vou colocar ali o alto ali antes do suficiente para enganar as pessoas, né? Não, eu estou simplesmente citando da forma que ele mesmo citou, com base na referência que ele próprio deu. Agora, mesmo que ele faça birra por causa do alto ali, né? Mesmo se, vamos supor que o texto estivesse dizendo apenas suficiente, né? O simples fato de dizer que a escritura é suficiente já prova a suficiência das escrituras, né? Ou seja, já é o suficiente para refutar eles. É como se eu dissesse que é suficiente comer pão para sobreviver. Será que o pão deixaria de ser suficiente só porque eu não coloquei o autossuficiente ali na frase? Que tipo de abobado que diria uma coisa dessas, né? Óbvio que o auto não é necessário, basta o suficiente ali para provar a suficiência. Os próprios reformadores, Lutero, Calvino, quando falavam da suficiência das escrituras, eles não precisavam colocar o autossuficiente ali, simplesmente diziam que era suficiente. Pronto, já basta isso. Olha como é que ele é, né? Ele vai pegar um detalhezinho no texto ali, simplesmente com uma cortina de fumaça, para não ter que comentar o texto em si, que já é o suficiente a provar a suficiência da Bíblia. Para brincar de faz de conta, para fingir que Atanásio não defendia a suficiência das escrituras só porque ele não colocou o alto ali no texto, né? É brincadeira mesmo. Bom, esse vídeo, né, tá ficando gigantesco. Já deu, nossa, meu Deus, 1h37. Olha aqui, eu nem cheguei no final ainda. Então eu vou pegar aqui essa última citação aqui que ele vai passar e eu vou comentar ela, depois eu vou comentar mais por cima algumas outras ali que ele falou, e aí a gente já encerra. Vamos lá, vamos ver. Pessoal, próxima pessoa aqui que vai ter as falsificações é de Santo Agostinho. Ele vai citar aqui o livro 2, né, da doutrina cristã de Santo Agostinho, né, nesse aqui que ele vai dizer o seguinte: essa realidade de superioridade da escritura sobre todas as outras coisas foi ressaltada outras vezes por ele, que também disse. Olha só, o texto, segundo ele, de Santo Agostinho. O que é mais, o que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontrará na admirável superioridade da profundidade das escrituras. Ele até diz, né? Essa autoridade suprema das escrituras foi a primeira constatação que ele teve logo ao se converter da fé cristã. Ou seja, ele está falando aqui. O texto está dando a entender e está dizendo que as escrituras são superior a outro tipo de coisa. Inclusive é isso que ele diz aqui, né? Mas olha o que está dizendo no texto de Santo Agostinho, da doutrina cristã. Esse texto aqui, né? E encontrará ali, o que ele diz? Encontrará ali em abundância muito maior coisas que não se encontraram em outro lugar, mas que só podem ser aprendidas na maravilhosa sublimidade e na maravilhosa simplicidade das escrituras. Repetindo, aprendida na maravilhosa sublimidade e na maravilhosa simplicidade das escrituras. Como está no Banzoli, na admirável superioridade da profundidade das escrituras. Ou seja, é objetivamente mais uma falsificação do Banzoli. Especialmente uma falsificação na cara dura. Uma falsificação na cara dura. Então vamos dar uma olhadinha para ver como está na Paulus. Vamos ver como é que está lá. E o que é mais, o que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontrará na admirável superioridade e profundidade destas escrituras. E mais uma vez, vamos mostrar ali que a gente realmente pegou ali dos livrinhos verdes que eles tanto divulgam dessa editora católica. Mas é aquela coisa, né? Realmente, eu adulterei a Paulus, entrei na mente dos editores, dos tradutores, de todo mundo ali, fiz uma lavagem cerebral igual o professor Xavier,
e manipulei toda a tradução ali, né? É uma coisa assim, eu realmente sou muito malvado mesmo. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho interessante notar que tem alguns trechos desse vídeo onde ele fala, o Banzoli aqui ele pegou da Paulus e não da New Advent. Tanto é que nesse texto ele não me acusa de adulterar o texto, porque você não pode me acusar de adulterar uma coisa se eu peguei de uma outra fonte, que também é uma fonte muito usada, muito conhecida, inclusive principalmente pelos próprios católicos, né? Então ele não pode me acusar de adulterar uma coisa que a própria Paulus fez, porque os próprios católicos vão citar da Paulus, assim como também citam da New Advent. Ele cita os dois, assim como eu faço. Agora, nesses trechos aqui, ele sabe que eu citei da Paulus, porque não é possível que ele tenha visto apenas de alguns e não tenha conferido outros, e mesmo assim ele prefere dizer que eu adulterei o texto. Por quê? Porque é o canalha, porque é o cafajeste, é apenas isso. Ele prefere passar para os espectadores dele a ideia de que eu adulterei o texto do que eu simplesmente citei de uma outra fonte, no caso da editora Paulus, porque, repito, alguns livros ali a partir do New Advent e outros livros ali a partir da Paulus e outros livros ali de outras fontes também, né? Até de sites e tudo mais. E quem é que não faz isso? Eu pergunto, né? Que tipo de gente que não faz isso? Todo mundo faz isso. Inclusive tem textos que eu só encontrei em um lugar e não em outro, enfim, né? Só na cabeça desse animal é que a gente é obrigado a citar apenas de uma única fonte, que a gente não pode citar de outras fontes, né? Que a gente é obrigado a citar de um lugar só. Ele inventou esse critério da cabeça dele só pra me acusar de ser desonesto, de adulterar a citação e tudo mais. Aí você vai nos blogs católicos, aí você encontra um monte de citação, tanto do New Advent como também da Paulus, e principalmente citação de lugar nenhum, da cabeça deles, né? Tipo as citações lá do Lancaster, que quando, vocês podem pegar, quando eu acusei o Lancaster de adulterar o texto, não foi porque ele citou de uma fonte diferente daquela que do Advent, por exemplo. Foi porque eu mostrei para vocês que a citação que ele fez não se encontrava em lugar nenhum do Google. Quer dizer, nem o Google conhecia aquela citação, o ChatGPT não conhecia aquela citação, ninguém conhecia aquela citação. Ou seja, ele literalmente tinha inventado aquela citação da cabeça dele. Isso é completamente diferente das citações que ele diz que eu, entre aspas, adulterei. E são simplesmente citações que eu peguei de outras fontes, às vezes de sites, às vezes do New Advent, às vezes da Paulus e assim por diante. E não só as do Lancaster, né? Tem vários sites católicos também que fraudam citações que você não encontra em lugar nenhum, em site nenhum. Por exemplo, aquela velha fraude lá que estava no site do Veritatis Splendor, do Alessandro Lima, colocando na boca de Atanásio que os livros deuterocanônicos estão no cânon. Inclusive enganou o Robson 2.0, que me acusou de adulterar o texto porque estava diferente do que estava no Veritatis. Aí depois eu mostrei pra ele que todas as fontes, inclusive mostrei o grego, mostrei como estava no New Advent, mostrei da Paulus e tudo mais, e eu mostrei que todas as fontes mostravam que estava ali, que não estão no cânon. Aí depois o próprio Alessandro Lima veio a público se retratar e mudou no site dele e colocou ali o não no texto. No meu livro você tem mais de 400 citações patrísticas. Ele pegou aqui umas 10, sendo que quase todas elas são simplesmente eu pegando de uma outra fonte ou ele dizendo que eu adulterei o contexto, quando na verdade quem adulterou o contexto é ele mesmo. Para vocês verem como o desespero que eles estão para dizer que eu adultero a patrística, que eles se unem entre eles. Você viu que foram vários canais que repostaram esse vídeo dele e disseram que eu adulterei a patrística. Tamanho desespero que eles estão depois de eu ter exposto as falsificações do Lancaster, né? Pra você ver como é que esses caras são realmente como ratos do esgoto mesmo. Eles nem sequer vão a fundo pra saber se foi falsificado mesmo. Como seria bem simples, ele simplesmente abria a Paulus pra ver se realmente tá ali, né, na citação que eu fiz ou não. O desespero deles em me caluniar é tão grande que eles passam essa vergonha gratuita aqui que esse cara aqui tá passando. Aí depois ele diz que eu fui desonesto porque citei essa citação aqui conforme tá na Paulus e não conforme o New Advent, porque aqui na Paulus está salutamente colocados o ápice da autoridade, falou da escritura, sendo que ele falou que no latim, ele próprio admitiu que o termo latim também pode ser traduzido como ápice, mas que uma tradução que, de acordo com ele, seria a melhor é seguro e não ápice. Só que o problema é que tem várias outras citações para o desespero dele, onde Agostinho vai falar da escritura como autoridade suprema, como nessa citação aqui do Sermão do Monte, que ele nem sequer comentou, porque ele sabe que essa citação aqui é totalmente autêntica, e Agostinho vai falar a mesma coisa, sem rodeios e sem ter qualquer discussão em relação ao termo latim e tudo mais. Ele vai falar quem é que se submete a essa divina escritura, senão aquele que a lê ou ouve piamente, submetendo a ela como a autoridade suprema.
autoridade suprema. Ou seja, ele faz todo um caso aqui, ficou 5 minutos ou mais o vídeo dele, só para tentar mostrar que no latim, apesar de poder, essa outra tradução aqui, apesar de poder ser traduzido como ápice, mas a melhor tradução seria seguro, e portanto eu fui desonesto em colocar a tradução da Paulus aqui e não a do New Advent. Só que ele nem comenta que antes disso Agostinho tinha dito que a escritura é sim a autoridade suprema, ou seja, o ápice da autoridade, a mesma coisa que ele tinha dito aqui, numa citação onde nem sequer tem disputa. E ele não mostra isso pro público dele. Por exemplo, a gente vai aqui no Sermão do Monte, que é um livro que Agostinho escreveu, livro 1, aqui no New Advent, né, onde ele gosta de quer que toda a citação seja do New Advent. Então beleza, então vamos lá. Aqui no capítulo 11, verso 32, a gente vai encontrar exatamente essa citação. Ele vai dizer: ora, quem é que se submete à escritura divina, senão aquele que a lê ou ouve piedosamente, deferindo-a como de suprema autoridade. Ou seja, a escritura tem autoridade suprema, não autoridade abaixo da tradição, do magistério, ou juntamente com eles. Não, a autoridade da escritura é a autoridade suprema. Então é exatamente o mesmo que ele disse aqui, só que numa citação que não é disputada, até porque a palavra usada aqui é diferente da palavra que é usada nesse outro texto, e ele não comenta isso. Ele prefere que o bando de jumento que acompanha ele pense que essa daqui foi a única vez que Agostinho falou disso, e que nunca mais Agostinho falou disso, e essa citação aqui é disputada porque o latim pode significar outra coisa também. E que eu que fui desonesto por estar da Paulus ainda por cima, né? E na verdade tem várias outras citações aqui onde Agostinho vai falar da escritura como a autoridade suprema, né? Aqui no meu livro tem várias citações aqui que ele não comenta, até porque, como eu falei, né, 99% das citações que está no meu livro, ele nem sequer fez caso, né? Ele não comentou nada, porque ele sabe que são citações autênticas. Aí ele vai comentar aquele 1% que ele acha que eu adulterei, sendo que ele é refutado até mesmo nisso, né? Pra você ter uma ideia. E para terminar, eu quero dizer que daqui pra frente eu não vou mais responder nem o Conde, muito menos desses canais nanicos e insignificantes, ralé, que eu já não comento no natural mesmo, né? Não importa, eu simplesmente ignoro esse tipo de canal. Eu só comentei aqui porque muita gente me pediu: Lucas, comenta esse vídeo aí, né? Se você falsificou a patrística, né? Então eu precisei comentar esse vídeo apenas por causa disso. Mas daqui pra frente eu só respondo o Conde num debate ao vivo, se ele for homem, vestir as calças e sair das fraldas e aceitar. E só respondo o Arena Católica na justiça, porque não apenas ele, qualquer outro canal católico aí que fizer qualquer vídeo falando que eu adulterei a patrística, eu não vou mais fazer vídeo destruindo eles, que nem eu fiz aqui. Eu vou simplesmente tratar caluniador como eles merecem, da forma que eles merecem, que é na justiça. Para esse tipo de caluniador barato aí, sofrer no bolso, que é o que eles merecem. Inclusive, eu tinha a pretensão de processar o Arena Católica, que, como eu falei, seria uma vitória estupidamente fácil, mas aí o Juan Oliveira, ele entrou em contato lá com o advogado dele, que ele também está processando o Arena Católica, e aí ele falou que o advogado dele disse para ele que não era para eu fazer esse vídeo aqui, porque se eu desse uma resposta, eu perderia o direito de entrar com o processo, porque é como se a justiça já tivesse sido feita através desse vídeo. Inclusive, na live que ele entrou, que eu fiz anteontem, no sábado, eu fiz até uma enquete ali com o pessoal da live: será que eu refuto ou será que eu meto o processo? E a maioria preferiu que eu respondesse num vídeo como esse, ao invés de meter o processo. Agora, se ele fizer um novo vídeo, né, uma réplica, alguma coisa assim, ou qualquer outro canal, né, ele ou qualquer outro canal, fizer um novo vídeo me acusando de adulterar citações patrísticas, eu não vou mais fazer um videozinho como esse, desmascarando as fraudes deles. Eu já vou logo metendo o processo na justiça, que é assim que se trata a canalha, e eu tô louco pra processar esses caras. Eu tô louco pra que eles sofram no bolso pela canalice que eles fazem. Então eu tô realmente torcendo pra ter um novo vídeo aí da Arena Católica, né, falando das adulterações do Lucas Manzoli, que o Conde reposte, eu aproveito e processo esse pilantra também, porque eu não vou perder tempo mais fazendo videozinho resposta que nem esse, até porque o vídeo já tá gigantesco, né? Eu vou tirar um monte de coisa na edição pra ficar aí, tentar ficar no máximo com 1 hora, porque já deve estar passando de 2 horas que eu tô gravando esse vídeo. Mas daqui pra frente é na justiça que a gente vai tratar. Eu não vou mais lidar com canalha em vídeo resposta como esse. Eu vou lidar na justiça, que é o lugar que esses canalhas merecem. E pra terminar, como prometido, o vídeo dos imperativos domésticos, que esse vídeo aqui é um patrimônio cultural histórico da internet. Recomendo que todos vocês baixem esse vídeo, não deixem esse vídeo morrer, onde o Conde vai ser humilhado ao vivo pela mulher. Não sei se a mulher é a esposa dele, se é a mãe, vovó, sei lá o que é, mas é a mulher que sustenta ele, né? E olha o que vai acontecer aqui, vamos ver. Pois não. Tá, deixa eu tirar aqui rapidinho. Rapidinho, só espera aqui mais. Calma, que o papo tá. Não, eu tenho que gravar, eu tô gravando, tá bombando. Não vou, não, vai lá, pega isso aí, vai. Pega isso aí. Vai ficar todo sujo lá, vai vir parar também. Não tem problema, eu lavo. Eu lavo.
Aqui são os imperativos domésticos. Ele caiu, botou a cabeça no chão. Tá, meu filho, mas depois eu Pronto, o resolvo. menino caiu, botou a Tá, eu cabeça. estou gravando aqui em público para bilhões de pessoas, por favor. Vai lá. Milhões do quê? Se tiver 50 acompanhando, Ele fala, eu tô gravando aqui pra milhões de pessoas. E a mulher dele responde, que milhões o quê? Se tiver 50 é muito. Meu Deus, nem a mulher dele respeita ele, meu Deus do céu. E vai continuar os casos de família aqui, olha aí. Os imperativos domésticos são terríveis. Mas olha só, então voltando a essa questão. não dá, nada sério. Para de fazer escândalo, fecha a porta, por favor. Eu estou gravando ao vivo, tá? Por favor, tá? Para de fazer coisa. Fecha a porta, tira eles aí. Tira eles, eles vão Você aparecer não aqui. tem mais tempo pra isso. Tá, tira, para com isso. Tira Você esse. não deixou pra amanhã? Eu sei, não, tira isso aqui, vai. Tira isso aqui, vai. Tira você, porque eu não tenho. Rapidinho aqui, só espera aqui na linha, rapidinho. Tá bom. Enfim, o vídeo continua depois disso, tem mais imperativos domésticos aí, mas eu só recomendo que vocês assistam lá depois, se quiser. Os comentários também são o máximo. A própria esposa não respeita o trabalho dele. Nossa, é um verdadeiro sucesso, tem uma fila enorme de mulheres esperando que ele lave a louça. Claramente ele põe presença e respeito em casa. Mãe, sai do quarto, estou conversando com meus amigos virtuais. Tradicionalista, mas a mulher manda em casa. A cena mais humilhante e constrangedora passada por um homem em toda a história da internet. Lavador de louça profissional, maior sucesso com a mulherada. Isso que ele se auto-intitula conde, só se for conde do condado da louça. Aí tem outra aqui que comentou, já sabemos quem veste as calças na casa da condessa. Vovó mandou o suíno lavar a louça, né? E assim por diante, eu acho que deve ser a vovó mesmo, porque quem é que se casaria com um porco imundo desses, né? Meu Deus do céu, eu teria pavor, uma coisa repugnante, né? Olha a cara desse cidadão aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, olha a cara desse suíno aqui, meu Deus do céu, quem vai em sã consciência, por livre e espontânea vontade, sem pressão, casar com um sujeito desses aí? Acho que deve ser o pior castigo que uma mulher poderia sofrer, é ter que se casar com um cara desses que tem cara de rato do esgoto mesmo, né? Meu Deus do céu. Enfim, mas é isso, pessoal, fico por aqui por hoje. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link para o meu grupo fechado do WhatsApp, para você ser notificado sempre que eu vier um vídeo, live artigo sobre esse tema, sobre qualquer outro. E espalhem esse vídeo, compartilhem pra galera, porque os católicos compartilharam ao máximo esse vídeo aí do caluniador aí, falando que eu adulterei a patrística. Então, no mínimo, eu gostaria que esse vídeo aqui tivesse o mesmo alcance para responder a esses caluniadores. Então, compartilha o vídeo, galera. Comenta aqui no canal, porque comentando você ajuda muito também no engajamento do vídeo. E deixa o like no vídeo se você não deixou ainda. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa aqui o sininho das notificações. Então é isso, pessoal. Fico por aqui por hoje. Um grande abraço, valeu e falou!